que muitos desses políticos, eles pongaram em Bolsonaro em 2018, e aí se revelaram quem eram de verdade, porque as máscaras caem. E não foi só o Dória, não. Tem um monte de gente aí. Tem uma que era jornalista, que caiu, quebrou a cara, até hoje não sabe como foi que ela se machucou. Tem um que fazia filme pornô. Então tem gente aí à vontade que quis colar com o Bolsonaro e depois mostrou a cara. Só que eu estou vendo que muita gente agora, infelizmente, no país nós contra eles, que, na minha concepção, um grupo não permitiu que isso acabasse, e continua até hoje, tem muita gente colando de novo com o Bolsonaro. Muita gente que antes, nas eleições municipais, nas eleições governamentais passadas, não se declaravam bolsonaristas e hoje começam a se aproximar e até começa a aparecer, dar entrevista falando em prol de Bolsonaro. Isso é bom, isso é ruim, isso é natural, vai acontecer, a gente tem que engolir, a gente tem que analisar. Qual a sua análise desse assunto? Bom, eu não pratico, não concordo. Mas isso vai existir sempre. A nossa política, aí eu falando de forma genérica, a nossa política, ela é uma política que acaba obrigando que você se perca um pouco do seu eu, da sua opinião. Por quê? Porque, por exemplo, eu quero ser candidato. Eu sou obrigado a ter um partido. Eu sou meio obrigado a filiar, eu sou obrigado. Então, hoje a gente tem um monte de P's. Né? A gente tem um monte de P's. Partido esse, partido aquele, partido... Já tem alguns lançando até, não bota partido tal, já é direto o nome. E começando a entender e ligando até nomes como palavras que a gente usa no nosso cotidiano. Que eu não tive o menor problema. Agora o movimento é um movimento patriota, sim. E nós já temos o partido. Então, é mais ou menos por aí que eu quero dizer. As pessoas ficam sempre buscando meios de tentar aparecer. E o político, ele acaba sendo obrigado pelo ciclo vicioso, que é natural do nosso país, da gente ter obrigatoriamente que seguir alguém. E aí entra o jogo de interesse. Porque as pessoas, elas, não todas, mas o político profissional é aquele que não fez nada na vida. Eu não sei se ele tem carteira de trabalho. Se tem, é para enfeitar. Ele nasce, herda política, que herda o filho e herda o neto e vai por herança. Eu quero sempre fazer com que isso mude. Vamos permitir outras pessoas? Vamos mudar essa forma. Vamos permitir que as pessoas, elas sejam e de forma natural. Eu quero ser. Eu nunca fui político na vida, tal, mas eu gostaria de ajudar meu país, meu município, meu estado. E aí eu penso, eu vou me lançar. Só que para isso você tem uma série de coisas que você tem que cumprir para se, eu não vou dizer se vender, mas para se entregar e adequar-se a uma norma. Ok. Em muitas daquilo você não concorda. Até onde você vai poder discordar? Então, hoje, o nosso presidente vive muito isso, que é aquela política de... Ele, em 2018, mostrou uma força que foi fora do comum, foi diferente. Bolsonaro foi um fenômeno que eu acho que, para acontecer novamente, daqui a 1000 anos. Bolsonaro, ele representou a revolta do povo, a falta de crença, a falta de um caminho que se dizer assim, está pensando em nós, povo brasileiro. Então, Bolsonaro, ele reacendeu essa chama, o que a gente vê desde a época do Tancredo, democracia, e eu acho uma democracia um pouco meia furada. Meia boca. Porque se eu for pegar da época da democracia, e eu me lembro bem, eu ainda muito novo, mas tinha lá, e eu via o que se diziam que estavam lutando pela democracia. Aécio Neves, Daí e vários outros nomes, que não vale a pena nem dizer. Se a gente pegar os políticos antigos, é uma política nefasta. Me perdoe, é uma política nefasta.
Então, o presidente nos deu a oportunidade de pensar no novo, pensar num diferente, apesar de 27 anos como parlamentar. Todo mundo cita como ele sendo o baixo clero da política. Por que o baixo clero? Era aquele cara que encontrou ali na política seu meio de vida, e não vou dizer que é nenhum santo, e foi. E dali, um belo dia, ele encontrou uma oportunidade de dizer, eu vou sair daqui e vou tentar ajudar realmente meu povo. Talvez ali fosse a vontade dele a vida toda, mas ele nunca encontrou, porque é sempre travado, amordaçado pelos políticos profissionais. Aí a gente tem alguns, já morreram, tem os mais novos e tal. Então, eu hoje tenho exemplos a citar. Tenho exemplos vários a citar. Que o que é direita, o que é esquerda, o que é centro. Então fica até difícil, nessa sopa de letrinhas, a gente tirar e dizer que eu acredito em fulano. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali. Ele pensa sempre no seu próprio umbigo. Ele, como eu digo, é político profissional. Ele quer passar de pai para filho, para que você não perca o chamado poder. E dali você resolver os seus problemas, resolver a sua vida financeira. Isso é que tem que mudar. Bolsonaro, nós precisamos entender, mesmo os que são contra, mesmo os que nele não votam, mesmo os que nele duvidam, sem problema nenhum. Olhe como o poder do diálogo é o mais importante. Eu, com uma filha, 22 anos hoje, que fica naquela posição que é normal dos jovens. Elas sempre estão achando que é o extremo. Então, vamos ao diálogo. Eu digo sempre, observe, ouça os dois lados. O país que nós estamos tentando fazer hoje, o futuro são vocês. E de vocês, vem meus netos, são seus filhos. Então, procuremos entender realmente onde está a verdade, para que a gente possa dar oportunidade a novas cabeças pensantes, para que, de repente, a gente tenha uma possibilidade na frente. Porque se a gente sempre falar que é filho, já está na terceira geração, já é o neto, daqui a pouco é o bisneto, você vem com a cabeça do passar de pai para filho. Exemplo clássico, graças a Deus, os nossos cartórios. Privatizados, hoje, concurso público, você tem normas e regras para você. Eu não tenho dúvida que qualquer brasileiro vai falar isso. Dá gosto de você ir no cartório. Eu hoje posso ir ao cartório. Antigamente eu pagava um despachante porque eu queria nem passar na porta. Hoje eu chego no cartório, sou bem recebido, tenho um café, tenho uns biscoitos, a gente tem aqui os 2 exemplos em Juazeiro e em Petrolina também. E senti orgulho, eu vou lá tranquilo, eu vou e resolvo em 15 minutos. Reconhecimento de carro, essa coisa toda. Então, nós precisamos entender, a mudança é muito importante. E o nosso presidente, da maneira dele, muitas vezes errada, muitas vezes truculenta, mas é trazendo para o povo brasileiro benefícios, tirando da mão do herdeiro político. Precisamos entender isso, precisamos pensar nisso. Vamos dar oportunidade a outros. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia.